Os fatos que viraram notícia. Está no ar o jornal Direto ao Ponto. Comunicando Adair José e Daniel de Paula. Bom dia, hoje 7h04, sexta-feira, dia 23 de outubro. Jornal Direto ao Ponto. Bom dia, Daniel de Paula, seja muito bem-vindo. E a partir de agora comigo, Adair José. Bom dia, Adair José. Bom dia, amigos do Adair José Rádio TV. Estaremos juntos aqui nessa manhã. Benefício do INSS pode ser suspenso para quem não agendar prova de vida. Essa é a exigência para marcar a prova de vida e não correr o risco de ter o benefício suspenso. Deve começar em dezembro. Então é bom todos os aposentados ficarem atentos aí. Os beneficiários do INSS que dependem de prova de vida, recadastramento exigido anualmente para aposentados e pensionistas, vão continuar recebendo o pagamento até novembro, sem precisar fazer a prova de vida, tá? Sem precisar fazer o exame. Porém, de acordo com a portaria publicada no Diário Oficial da União, a partir de dezembro, o INSS pretende voltar a cobrar a prova de vida. Então, a medida vale para segurados que moram tanto no Brasil como no exterior. Segundo a portaria, embora o exame esteja prorrogado até o final de novembro, a rotina e obrigações contratuais estabelecidas entre o INSS e a rede bancária que paga os benefícios segue normalmente e os bancos continuam fazendo a prova de vida. E como fazer essa prova de vida? É preciso que a pessoa compareça presencialmente, ela mesma no banco em que ele recebe o benefício, e apresentar um documento de identificação com foto. Pode inclusive ser utilizado a carteira de identidade, a carteira de trabalho ou a CNH. Daniel de Paula. A importância da prova de vida, né, José? E o INSS tem que fazer isso mesmo, porque às vezes a pessoa vem a óbito e não se comunica no cartório, não se tem nenhuma informação para o INSS, nem para o sistema financeiro e tal. E aí, um familiar ou até mesmo alguém que tinha acesso ao cartão e a senha, continua sacando, e isso é crime, né? Então, a prova de vida deve ser feita assim, é uma providência necessária, importante. E quando a pessoa vai ao banco, né, José, a prova de vida ela era feita pelo funcionário do banco que identificava a pessoa, pegava o documento de identidade. Então, acho que o INSS não deve abolir essa questão de fazer a prova de vida no banco, mas tenho notado que a evolução tecnológica, a pandemia, toda essa situação que nós vivemos, tem ajudado a facilitar esse procedimento, né? Então, estou imaginando que daqui a uns dias vai haver essa prova de vida por biometria facial também. Você vai fazer o seu cadastro no INSS e depois Se a pessoa colocar o dedo lá, é porque ela está lá, né? Então, eu acho que vai ter outros recursos também, em breve espaço de tempo aí, o INSS vai encontrar outros caminhos também para facilitar. Às vezes a pessoa é doente, é velhinho e tal, tem dificuldade de ir ao banco, de se deslocar, às vezes não tem nenhum carro, um recurso. Então, eu acho que o Estado deve ter também essa alternativa para essas pessoas nessas condições, né? O brasileiro é forte, né, Daniel? Que uma pessoa levou a pessoa tinha morrido, tinha várias horas que ele tinha morrido na cadeira de roda, no banco, para ver a face dele, para fazer então a prova de vida da pessoa já morta já. Nossa, eu vi essa notícia, eu fiquei pensando, né, o que será que passa pela cabeça dessa pessoa que quis levar lá vamos dizer assim, o corpo, né, o defunto, para fazer prova de vida. Claro que não tem como, né, a pessoa do banco vai identificar que é um absurdo, né? 13º salário, Daniel, do INSS, ele começa a ser pago, então ele provavelmente
nesta sexta-feira. Então as datas elas serão então em breve já definidas. Então vai ter sim o 13º, as pessoas, os que estão então aposentadas. Vamos para então as notícias agora do mundo, a respeito então ali do que aconteceu nos Estados Unidos. Houve então o debate, e dessa vez parece que o debate foi mais tranquilo, Daniel. O que acabou acontecendo? A pessoa que ficou responsável para administrar o debate, para acompanhar aquilo que tinha, as propostas do Trump e do Biden nessa vez, foi melhor um pouquinho que o anterior, né? E eles tomaram aquela providência, André José, de, enquanto um estava falando, cortar o microfone do outro. Então, também foi muito importante porque as câmeras estavam nos dois. Então, quando um falava, você via as reações do outro. O Biden ficou rindo, debochando muitas vezes daquilo que o Trump falava, porque o Trump foi muito duro, de novo, naquela questão do filho do Biden, dos crimes que o filho do Biden fez com a anuência do pai, né? Então, agora foi realmente um debate melhor, se ouviu melhor as ideias de cada um, e a mídia com certeza já está falando, já pude ver vários jornais dizendo que o Biden venceu, né? A verdade é que o Biden, ele não tem proposta, ele não apresentou proposta. Ele ficou falando da época que ele era vice-presidente do Obama, e que ele tem uma visão mais voltada para a questão dos direitos humanos, da Amazônia. Todos aqueles temas do primeiro debate foram retomados, né? Fico com a seguinte perspectiva: os democratas, que representam a esquerda, que representam essa ideia de que os Estados Unidos tem que ficar, a economia americana servindo uma série de interesses de minorias e pouco preocupada com o trabalho, as ideias deles é fechar de novo o comércio, o lockdown outra vez, e deve ser um despertamento para os que vão voltar ainda. E o Trump não, aquelas ideias dele de nacionalismo, de fortalecer a economia americana, de combater a China, as mentiras que estão sendo faladas pela imprensa, realmente ter uma limitação grande dos imigrantes, que não é qualquer um que vai entrar nos Estados Unidos, vai ter que ter o visto e o green card, e principalmente o enfrentamento com a pandemia, ou seja, não é o negacionismo, mas é essa coisa de que não dá para parar, de que fechar, ou seja, fica em casa e depois a economia a gente vê. Não, o Trump quer enfrentar isso de maneira clara, e eu gostei muito da postura do Trump. Cássio Marques tomará posse no STF em 5 de novembro e a cerimônia será apenas virtual. Primeira notícia é que Cássio Marques passou pela sabatina e o STF então vai ter aí um novo ministro. A data foi definida em reunião nesta quinta-feira entre o presidente do STF, Luiz Fux, e o ministro indicado para substituir Celso de Mello. Nome foi aprovado pelo Senado na quarta-feira passada. Então, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Cássio Nunes Marques, deve tomar posse no cargo daqui a 2 semanas, no dia 5 de novembro. A data foi definida nesta quinta-feira, dia 22, em uma audiência entre o magistrado e o presidente do STF, ministro Luiz Fux. A cerimônia, marcada para as 16 horas, será uma solenidade estritamente virtual, definiu o STF. Muito bom. Eu pude dar uma olhada na sabatina, né? E tem alguns pontos chaves que ele falou, como a defesa da democracia, né? Ele é veemente defensor da liberdade
de opinião, a liberdade religiosa, né, a diversidade cultural. Ele também falou da segunda instância, que esse é um tema que tem que voltar ao Congresso, é o Congresso que tem que legislar sobre isso. Senão, toda vez que o STF for provocado, o STF vai depender do contexto e a opinião muda, vai para lá, vai para cá. A segunda instância é um tema que é o Congresso que tem que decidir. Ele é um veemente combatente à corrupção, falou da Lava Jato, né? E procurou também explicar aquela questão do lavajatismo que o Aras questionou, né? Que o juiz não pode ser considerado um herói quando ele faz isso. E aquela equipe que estava trabalhando no lavajatismo, que saiu, tinha muito essa perspectiva que a Lava Jato estava acima da lei, que a Lava Jato podia tudo. Não, a Lava Jato tem que seguir a lei também. Não essa questão de que enfraquecer a Lava Jato quando a gente muda um procurador, a visão dele é de que a lei não está na mão do procurador, é o procurador que está para a lei, né? Querendo ou não querendo, Daniel, o fato de ser o presidente Jair Bolsonaro quem indicou, fortalece ele ali no Supremo, né? E de fato tem sido uma pedra no sapato do Bolsonaro, o Supremo. Com esse novo ministro, troca, né? Eu acredito que vai facilitar um pouco a vida na área administrativa para o Bolsonaro. Você concorda com isso? Concordo. Eu acho até que, dentro da perspectiva dessa ministra que vão se aposentar, parece que o Bolsonaro ainda vai poder indicar mais 2, né? Isso. E o pessoal fala que um vai ser um terrivelmente evangélico, né? E querendo ou não querendo, Daniel, se você indica uma pessoa, um juiz, assim, ele vai ter dificuldade para julgar contra você, né? No mínimo ele vai ser neutro, né? Que é o que se quer, né? Que é o que se busca, né? A neutralidade do judiciário, sem pender para um lado e para o outro. Agora, o que está se vendo, às vezes, segundo a mídia meio que generalizada, é uma tendência contra o presidente, né? Na justiça ali se posicionando contra e para barrar algumas ações do presidente. E isso é muito ruim, porque todos os poderes têm que ser livres e têm que ser neutros. Agora, se tem um poder do nível do Supremo que decide atrapalhar, aí realmente pode causar grandes danos ao Brasil. É verdade, nós temos um fenômeno no Brasil, fruto da insegurança, da impunidade. Muitos candidatos que tinham essa bandeira da defesa, da segurança, da polícia, muitos candidatos da Polícia Militar, do Exército, da Polícia Civil, foram eleitos candidatos. O próprio exemplo do presidente, ele tinha essa coisa da segurança, de prender, o governador do Rio de Janeiro, que foi eleito e cassado, tinha essa coisa que bandido ele ia mandar matar, atirar na cabecinha. Então, essa ideia tem que ser barrada, porque daqui um pouco um monte de juiz aí vai ser eleito candidato, vai se candidatar e vai ser eleito deputado, senador, com essa história de são os heróis da justiça. Não. Eu gostei da postura do Cássio. Ele colocou assim que o lavajatismo não pode estar acima da lei, né? Falou também da presunção da inocência, que todo mundo tem direito à defesa, ampla defesa e ao contraditório. Disse que é a favor da vida, né? Contra o aborto. A ideia dele não é aceitar com o aborto, né? Falou também em garantir, né, os direitos do LGBT, que é os direitos civis, né? Não entrou muito naquele tema do casamento nem nada, mas e ele falou também que veio do ambiente, toda a carreira dele do ambiente colegiado, e ele sabe muito bem tomar decisões em grupo, né? Não falou nada do inquérito das fake news, André, porque diz que, como é um inquérito que está em andamento, a lei não permite que ele faça comentários sobre processos que estão na mão de outro juiz, né? Mas ele é contra essa questão da fake news, e o Poder Judiciário deve sim se preocupar com essa questão da fake news. A minha preocupação maior é que ele é garantista, né? E um senador questionou se o garantismo não é sinal de
lentidão da justiça. Então foi muito interessante. E por último ele falou um pouco da separação do judiciário e do legislativo, que realmente a imprensa e a sociedade pressiona o Supremo, e o Supremo acaba, por jurisprudência ou por uma postura ali, legislando, que o papel do Supremo não é legislar. Mas quando o legislativo se omite, ou não toma uma decisão, ou não age para que aquilo ali seja pacificado, o Supremo não pode se omitir, né? Mas eu gostei dessa ideia dele de que o legislativo é que tem que fazer a lei, o legislativo é que tem que mudar a lei, porque quem teve voto e representa o povo é o senador e o deputado federal, e não o ministro, né? Então, gostei da entrevista, e agora não tem mais jeito, né? E o homem já está lá. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vai dar certo. Auxílio emergencial. Governo publica decreto que regulamenta parcelas de R$300. Então, serão até 4 parcelas, mas o número dependerá da data da concessão do benefício. Decreto deixa claro que a ajuda do governo só vai até 31 de dezembro. Então, o Ministério da Cidadania publicou o decreto que regulamenta as regras da prorrogação do auxílio emergencial, que estabelece o pagamento de até 4 parcelas de R$300. O ato foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União desta quarta-feira, dia 16, quarta-feira, tá, Daniel? Então, o chamado auxílio emergencial residual foi oficializado em medida provisória publicada no início deste mês. A medida endureceu as regras e restringiu o acesso ao benefício. O novo decreto afirma que o auxílio emergencial residual será pago só até dia 31 de dezembro, independentemente do número de parcelas recebidas pelo beneficiário. Então, o texto esclarece também que beneficiários que começaram a receber após abril terão direito a menos parcelas de R$300. Pelas regras dessa segunda fase do programa, quem passou a receber a partir de julho, por exemplo, terá direito a 5 parcelas de R$600 e a mais uma parcela do novo benefício que se paga no mês de dezembro, explicou o Ministério da Cidadania. Então, além disso, está prevista a reavaliação dos beneficiários aprovados, tanto para o início dos pagamentos, quanto no decorrer dos pagamentos. O cumprimento dos critérios serão verificados toda vez que a pessoa for lá receber. Então, o decreto prevê a hipótese de pagamento retroativo somente para eventuais atrasos nas parcelas de R$300. Então, é isso aí. Vai ter menos beneficiários dessa vez, porque além do menor número de parcelas para a parte dos beneficiários, o auxílio residual dessa vez, emergencial, né, também vai atingir menos trabalhadores. As novas regras definidas para a prorrogação restringe o pagamento para algumas pessoas. De acordo com o decreto, não vai receber a parcela de R$300 quem tenha vínculo de emprego formal ativo adquirido após o recebimento do auxílio emergencial. Quem receba benefício previdenciário ou assistencial ou seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal. Qualquer tipo de auxílio do governo que ele receber, ele não vai receber esses R$300. E ainda tem a renda familiar mensal por cabeça acima de meio salário mínimo e renda familiar mensal total acima de 3 salários mínimos. Seja residente no exterior, se ele morar, foi para os Estados Unidos, por exemplo, ele não vai receber. Tá? Mas saiu para fora do Brasil, foi ali para a Argentina, não vai receber mais. Ainda, se tiver recebido no ano de 2019 rendimento tributável acima de R$ 28.559,70, não vai receber esses R$300. Tenha em 31 de dezembro de 2019 a posse ou a propriedade de bens ou direitos, incluídos a terra nua, de valor total superior a 300 mil. Se em dezembro de 2019 tiver aí uma escritura de uma terra, por exemplo, mesmo que não tenha construção, mesmo que não tenha gado, em valor superior a 300 mil, não vai receber, então,
mais esse auxílio do governo. E ainda tenha recebido no ano de 2019 rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte cuja soma tenha sido superior a 40 mil, tenha sido incluído no ano de 2019 como dependente declarante do imposto de renda sobre a renda e ainda esteja preso em regime fechado e tenha menos de 18 anos de idade, exceto no caso de mães adolescentes, e possua indicativo de óbito nas bases de dados do governo federal. Então, o novo decreto esclarece, entretanto, que não está impedido de receber o auxílio emergencial residual estagiários, residentes médicos e multiprofissionais beneficiários de bolsa de estudo da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o CAPES, de Assistência Estudantil do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, e de benefícios parecidos. Então, é isso aí, Daniel. Vai acabar, então, esse benefício que o governo está pagando aí. Parece que, inclusive, você é meio até contra, né? Então, vamos ouvir aí o seu parecer. Adair, você vê, eu estou acompanhando um pouco pelas redes sociais os candidatos a prefeito espalhados aí pelas principais capitais e principalmente Goiânia e Aparecida, que tem de toda forma um reflexo muito grande aqui na gente. Tem candidata daí que diz que a prefeitura vai criar um renda cidadão, um Bolsa Família de R$600, que o Bolsonaro é um irresponsável, que vai cortar ele queria 200, aí o Congresso passou para 600, aí reduziu para 300 e agora vai deixar o povo à míngua. Ou seja, não sei não, tem gente que pensa que dinheiro nasce em árvore, né? E a questão do auxílio emergencial, a gente pode olhar, né, José, como é que os outros países estão fazendo. Nenhum país, por mais rico ou que tenha com a sua economia destruída, está caminhando para essa questão de dar o dinheiro à população, entendeu? Daniel, e uma coisa generalizada, e já visualizei isso, não só aqui na cidade de São Luís, mas generalizou, você não acha mão de obra, não acha gente para trabalhar, não acha servente, não acha pedreiro. Aqui em São Luís você precisa de gente para trabalhar, você não está sendo fácil você achar um servente. E conversando inclusive com a minha esposa, ela está, tipo assim, ela entendeu que pode ser por conta desses R$600. Inclusive, tendo encontrado pessoas que estão, enquanto eu estiver recebendo esse dinheiro, eu não vou trabalhar, eu vou ficar sem trabalhar. Então, sim, o brasileiro precisa realmente, eu entendo, que melhorar nisso aí, sabe? E parece-me que, principalmente aqui no estado de Goiás, e também no próprio governo Lula, no governo Dilma, esse assistencialismo, essa paternidade, né, não fez muito bem no sentido do trabalhador aqui no Brasil, não. Eles estão querendo ganhar dinheiro, igual você está falando, deitado na rede, lá em casa, e o dinheiro chega e bate. E não é 200 nem 300, não é 600, é 2, que é 13º também, e fica, às vezes, o Daniel, aí falando dos outros, né, do político, por exemplo, que se corrompe. Então, assim, isso não seria, no seu ponto de vista também, uma forma de querer um ganho fácil, uma forma até alcançar uma mais abrangente, até uma forma de se corromper, se deixar corromper, quer ganhar o dinheiro sem trabalhar? Igual você falou, como é que vai fazer? Vai ficar dando R$600 para toda quase a nação? Então, sim, tem que trabalhar mesmo para ganhar, e o governo ele não é obrigado. Nenhuma nação está fazendo isso e nem vai fazer. Então, tem que ter realmente um bom senso aí. Chegou a hora de trabalhar, precisamos trabalhar, precisa de voltar ao trabalho, precisa levantar cedo, né? Nós aqui começamos e vamos continuar trabalhando o dia todo, à noite nós estamos aqui, então precisa de trabalhar, Daniel, eu entendo assim também. Talvez a abordagem na gente possa parecer assim, que nós estamos contra que o governo faça assim um socorro, dê um apoio
a quem está abaixo da linha da pobreza. Mas a questão é essa. Infelizmente, né, se aproveitou dessa questão da pandemia para fazer muita demagogia, se politizou esse procedimento, sabe? Então, a gente tem visto que morre muito mais gente de AIDS, né? Eu estava olhando umas pesquisas que foram apresentadas esses dias aí, muito mais gente do coração, de acidente de trânsito, de arma de fogo. Se for partir desse princípio, teríamos que dar aí 700, 900, mas pessoas morrem mais, né, dessas doenças do que do próprio Covid. Então, está fora de cogitação, que não tem de como continuar pagando isso, até porque parece-me que nenhum país do mundo teve tanto dinheiro, teve tanta ajuda, demandou tanto esforço para ajudar, então, o povo, a população, durante essa pandemia. O que acontece é que pessoas com interesses escusos, ou até mesmo com, assim, passar aquela ideia de ser o latino, né? Nós aqui, a nossa cultura, é o herói, né? Então eles pensam assim, vou eleger o prefeito, porque o prefeito vai resolver meu problema. Amigo que nos acompanha aqui no Jair José, quem vai resolver seu problema é você. É Deus te dando saúde, abençoando você para caminhar, e você trabalhando. Para com isso, ficar esperando que o presidente, ou o governador, ou alguém vai resolver teu problema. Quem vai resolver seu problema é você. E aí, nessa linha, daí, eu queria fechar o meu comentário com a seguinte perspectiva. O índice de letalidade do coronavírus está abaixo de 1%. Mas é uma vida. Claro, uma vida é importante, mas eu não vejo esses defensores dos direitos humanos e um monte de outras situações ter o mesmo cuidado quando a mulher apanha dentro de casa, quando o vagabundo, o ladrão, o traficante mata alguém na comunidade, ou oprime a pessoa na comunidade. Então, é bonito falar assim, não, mas uma vida é importante, porque esse negacionismo do coronavírus. Não, negacionismo é contra tudo, não é contra uma situação. Então, eu fico tentando despertar a população, aqueles que nos acompanham, para a gente parar de hipocrisia, de querer politizar o remédio. Você viu? Fique em casa, né? Quando você estiver passando mal, você vai para o hospital. Que absurdo que esse ministro da Saúde, o Mandetta, né? Vamos dar um nome aos bois aqui, fez, e ele ainda escreveu um livro e está aí dando entrevista. Eu penso que se ele vier dar entrevista aqui, nós vamos dizer para ele, Mandetta, o que passou pela tua cabeça? É porque ele é ortopedista, né? Ele não é um médico que está ali, que cuida do pulmão, das outras especialidades. Então, eu fico abismado de ver que a imprensa deixa passar batido um monte de outras situações, e o coronavírus, a imprensa quer... Daí, por último, você sabia que a China exportou EPIs, máscara e todos os itens necessários para combater o coronavírus? Eu te pergunto, como que a China tinha em estoque esse monte de equipamentos para combater o coronavírus, se ela já não soubesse que isso ia dar esse boom aí, que ia ser politizado essa situação? E automaticamente a China hoje é o PIB que chega ao ponto de passar o PIB dos Estados Unidos. Pô, quem é que não vê que esse negócio aí é uma carta marcada, que a China usou toda a esperteza para poder ganhar dinheiro com isso? O Dória está andando meio que de braços dados aí com o governo chinês, o governo de São Paulo. Ficou feio para o Dória essa coisa de obrigar que todo mundo vai vacinar. Agora, eu achei tão interessante, o Dória falou que vai comprar a vacina, que vai fazer, vai acontecer, e na hora de pagar, sabe o que ele queria? Que o governo federal pagasse. Aí o Bolsonaro diz que primeiro, para comprar de um país, ele tem que usar lá em massa, lá, tem que dar a vacina para a população dele. Primeiro os chineses. O que está acontecendo, Daniel? Os chineses estão querendo vender a vacina para nós, para testar em nós aqui, para nós todos usarmos, que eles não usaram. Eles não testaram neles, eles não fizeram vacina em massa, não usaram ela lá no povo chinês. Assim, realmente são absurdos que precisam ser combatidos. E a gente precisa despertar, porque realmente
tem muitos interesses aí que a gente nem está sabendo, e algumas coisas são lógicas, né? Ora, se eu vender um produto que eu não uso, né? E quero que o mundo use, e quero que a nação inteira use, e tratando-se de na veia, né? No sangue, jogar para dentro do seu corpo. Diferente, às vezes, você vende, por exemplo, moto, né? Você vende moto, mas não usa moto, você não quer usar a moto, mas porque você entende que não, mas não é um produto ruim. Todo mundo usa e sabe que é bom. Você vende um determinado tipo de perfume, mas você não usa aquele perfume, mas o perfume é bom, mas é porque é opção sua. Agora não, agora é obrigar todo mundo a tomar a vacina chinesa, mas os chineses não usaram lá, não usa para eles, não serve a vacina. Então, sim, é um absurdo. A última coisa que eu queria comentar, né, é que agora eu quero ver o Supremo, eu quero ver o Poder Judiciário, porque está escrito de maneira clara na lei que quem decide sobre vacinação no país é a Anvisa, que está sob o comando do Ministério da Saúde e do governo federal. Eu vi alguns governadores aí querendo lacrar, dizendo que vai entrar na justiça contra o governo federal, porque o governo federal vai ter que autorizar a vacinação nos estados. Eu quero ver o Supremo agora, o que o Supremo vai fazer. E o presidente foi incisivo em dizer, mesmo que a Anvisa disser que é para usar a vacina chinesa, se eles não testar lá no chinês, ele não vai usar. Ele não vai usar. E o STF tem uma decisão aqui, nós já dissemos aqui dos requisitos para o dia da votação, e um deles é a respeito dos documentos que se deve levar, e o STF decidiu que não é obrigatório estar com o título de eleitor em mãos para votar. Então, no plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou por unanimidade que o eleitor não pode ser impedido de votar caso não esteja com o título de eleitor em mãos. Claro que ele vai ter que ter um documento de identificação, mas necessariamente não precisa de estar com o título de eleitor. Não sei, né? Muito se falou da biometria, que a pessoa ia ser identificada pela biometria, o Tribunal Regional Eleitoral, através dos seus espaços espalhados aí pelo Brasil. Eu, por exemplo, fui fazer lá a atualização do meu título e coloquei os dedos ali para facilitar. Mas o documento de identidade supre, né, essa questão do título. Bom é que você leve o título e a identidade, mas se você não tiver com a identidade, você consegue votar, desde que você saiba qual a sua zona e a sua sessão, né? Porque imagina, se todo mundo começar a sair por aí no dia da votação, pedindo para o pessoal descobrir onde que ele vota, isso vai trazer muito transtorno. Auxílio emergencial ainda, Daniel, a Caixa paga a segunda parcela de R$300 a 1.600.000 pessoas de beneficiário do Bolsa Família, e vai começar a ser pago hoje, sexta-feira, tá? Então, todos podem estar indo à Caixa Econômica Federal, porque ela vai pagar no dia de hoje a segunda parcela de R$300 do auxílio emergencial. É a notícia. Pode correr na Caixa, você que tem aí o direito, você que recebe o benefício aí da Bolsa Família, para receber então aí os seus R$300. Vai ser pago a 1.600.000 pessoas. Só lembrando que o Bolsonaro enviou uma medida provisória sugerindo o 13º salário do Bolsa Família, e o Congresso vetou. Ou seja, não passou, como outras providências que o Bolsonaro fez também para ajudar a população. E aí fica a mídia e um monte de gente desinformada que dá opinião em cima de manchete de jornal, em vez de estudar, de entender a fundo o que acontece no dia a dia da política brasileira, que a política brasileira não tem ninguém lá preocupado em cuidar dos interesses da população, não, viu? A gente fica aí com essa ilusão de que os deputados, os senadores cuidam dos nossos interesses, mas é só a gente olhar a lista lá da Odebrecht para você ver quantos deputados foram alçados ao cargo e quantos senadores foram assim, ganharam a eleição, fruto de apoio de empresas que investem na campanha deles, tá? Daniel, e tem que tomar cuidado a pessoa que vai ao banco, principalmente os aposentados, porque a quantidade de golpes é meio que
tem que fazer vários livros para colocar o tanto de tipo de golpes que se tem. Aqui, falar um aqui, né? Um homem se passa por instalador de internet e aplica golpe em aposentado. Então, de agentes de saúde, entrevistas, e aí pede o documento do idoso e ele junto entrega o cartão, entrega a senha, às vezes vai junto, eles colocam a senha junto com o cartão e a pessoa, o bandido, troca os cartões ali e devolve a identidade. Tem casos de, por exemplo, vai para bater veneno, pede para ficar de fora, um entra e o outro fica fazendo a entrevista e aí vai então roubar aí o cartão e ir lá no banco fazer empréstimos e sacar o dinheiro que ele tem lá. Um aposentado caiu hoje à tarde no golpe do falso funcionário de TV a cabo. Ele assinou um documento que autorizava um empréstimo bancário. Essa notícia está, então, no R7. Muito bem. É isso aí, Daniel. Além de tudo, isso tem essa situação do bandido. O bandido continua existindo, precisa tomar cuidado. Nossa orientação aqui por favor, não vai receber um estranho na sua casa. O que é isso? A gente ensina a criancinha, não fala com estranho, não vai fazer nada com estranho. Aí o velhinho fica lá ali sozinho e ele acaba caindo num golpe desse, né? O mais que deixa a gente indignado, né, é que às vezes esse vagabundo, esse cara que faz um negócio desse, tira tudo que o velhinho tem para comprar o remédio dele, para comprar uma fruta, um alimento, aí depois o velhinho fica à míngua, né? Então é um crime muito sórdido, sabe? O cara consegue fazer um negócio desse, não sei como é que ele consegue deitar na cama dele e dormir. INSS autoriza a remarcação de perícia pelo telefone. Então, segundo a portaria, a decisão foi tomada devido ao retorno gradual do atendimento presencial nas agências da Previdência Social. Uma coisa que está, então, sim, muito ligada ao cotidiano do brasileiro. Essa questão das perícias no INSS, porque estava paralisado, estava tudo paralisado. Então, o INSS autorizou agora a remarcação da perícia médica por meio do número 135, a partir já do dia 22 dessa semana, segundo a portaria publicada no Diário Oficial da União. A remarcação ela será possível para os beneficiários que não comparecerem na data agendada ou que não conseguirem atendimento na data marcada. Segundo a portaria, a decisão foi tomada devido ao retorno gradual do atendimento presencial nas agências do INSS. Então, ao solicitar a remarcação, o atendente será, o atendimento, melhor dizendo, ao solicitar a remarcação, o atendimento será realizado na mesma agência que o primeiro atendimento foi marcado. Então, voltando aí à normalidade, Daniel, inclusive as perícias ali no INSS. Já passou da hora, né, que essa providência viesse a ser tomada, e a gente vê a frustração das pessoas que têm o direito, que chegam na idade, ou que são muito, assim, hipossuficientes, ou seja, pobres, que não têm recurso nenhum, a dificuldade que é para conseguir alguma coisa no INSS. Por isso, em vez de, eu penso, né, que a pessoa, se ela ficar tentando e não conseguir, ela deveria procurar um profissional para que ela pudesse pleitear o seu direito de maneira mais efetiva, né? Ainda do R7, Daniel, vê a quantidade de golpes. A aposentada diz estar sendo cobrado dela um empréstimo que ela não fez. Tem muito disso, tá? Uma pensionista do INSS não sabe mais o que fazer para provar que não contratou empréstimos consignados. São mais de 17 mil e ela garante que não autorizou nenhum banco a prestar esse serviço para ela. Toda hora a gente vê essa situação aí, né? E a pessoa, ou ela deixou os documentos dela com alguém, ou... Agora, quando você faz um empréstimo no INSS, e principalmente o consignado, tem que cair na conta. Como é que o dinheiro cai na sua conta e a pessoa sabe que você não vê, né? Então, o sistema financeiro também tem suas travas,
seus meios de provar se foi ou se não foi, mas mesmo assim eu acredito sim que tem situações onde a pessoa é lesada e ela nem pediu o empréstimo e nem sacou o dinheiro, né? E é uma das coisas, Daniel, que todo aposentado deve ter cuidado, é que aqueles que já têm mais de 10 anos que recebem, dificilmente vai ser cortado o benefício dele. Mas os outros, se ele recebeu a notificação, ele tem que correr lá no INSS, ver o que é. Tem a questão, se receber essa notificação, tem um prazo para recorrer, então tem que cumprir esse prazo. Também passa pelo pente fino, então todo mundo pode passar pelo pente fino, qualquer situação de perícia médica ou mesmo uma prova de vida, ele tem que ir lá, tem que fazer uma defesa embasada em documentos, com muita técnica, o cadastro tem que ser atualizado. Esses benefícios por incapacidade, se você recebe, né, um benefício por incapacidade, mesmo que ainda não tenha sido convocado pelo INSS, tem que ir guardando laudo, nota de remédio, relatório médico, atestado de exame recentemente, porque qualquer hora pode o INSS pedir para você demonstrar que continua doente, e aí você já está com esses documentos guardados, e você hoje pode estar fazendo tudo através, então, do site ou aplicativo Meu INSS. Então, é isso aí, para não ter problema com o INSS e nem com o bandido. Tem que tomar esses cuidados. Mas, aí, todo mundo vai andando e a gente vai aprendendo e a vida continua, Daniel. É isso aí. O que a pessoa precisa, antes de tomar qualquer decisão, de fazer qualquer coisa, conversa com um familiar, com um filho, com uma pessoa de confiança, ou então procura um profissional, um advogado. O que não dá é para a pessoa sair por aí tomando atitudes baseadas em e-mail, ou SMS, ou contato telefônico que a pessoa recebeu. Aí ela está confiando no vazio, no escuro. Isso aí, depois que o fraudador consegue sacar o dinheiro, e aí como é que faz, né? 7h46, daqui a pouquinho estaremos de volta. Centro Esportivo Iavé Chamar C12, a estrutura esportiva mais ampla e diversificada de São Luís de Montes Belos e região. Atuamos com mais de 8 modalidades esportivas para atender você e sua família. Nossa equipe de profissionais altamente capacitados. Iremos personalizar o seu treinamento físico, com foco em suas necessidades e objetivos. Centro Esportivo Iavé Chamar C12, unindo a família através do esporte. Direto pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e o chefe da Sociedade Brasileira de Arritmologia está perdendo diariamente nos finais de semana e amigo, tem curso, hein? Se é de Hospital de São Luís de Montes Belos e exames cardiológicos. Mapa tapete, agende seu atendimento pelo telefone 64 99201 3634. Churrascaria Ferreira, mais de 20 anos de história, ambiente agradável e familiar, atendimento especial, aceitamos encomendas, atendemos e alugamos o espaço para festas. Sua saúde depende de sua alimentação. A melhor churrascaria da cidade com preço acessível a todos. Churrascaria Ferreira, Nelo e Lucimar, servindo a sua família. Rua Jabaquara 312, São Luís de Montes Belos. Telefone 64 3671 1891. Pedale. O planeta e sua saúde agradecem. Pedalar é antidepressivo. Entre outros benefícios, pedalar fortalece a musculatura e afasta as infecções. Faz bem para o coração e melhora a sexualidade. É um transporte econômico, reduz a gordura e proporciona uma grande sensação de liberdade. O ciclista não briga, não é estressado no trânsito. Pedalar aumenta o tempo de vida e restaura a autoestima, fazendo muito bem para o idoso. Comece a pedalar. Os resultados físicos e emocionais são imediatos e visíveis. Quer esta sensação de liberdade sadia? Procure o Renato em São Luís de Montes Belos, a Rua São Domingos, na Duas Rodas, e compre sua bike com os acessórios. Temos oficina para suas revisões periódicas. Adair José. Vale do Fedeco tem um ambiente extremamente agradável, onde você e sua família poderão confraternizar e desfrutarem de uma boa pescaria, com várias porções e pratos, onde o ponto alto é o peixe. O Arlen e Família convida você e sua família para conhecerem o local e fazer uma
refeição conosco. Faça seu pedido antecipadamente pelo telefone 64 996 23 95 66 ou 999 73 95 65. Fazenda Bela Vista, em São Luís dos Montes. Saia do estresse da cidade e vem com sua família para o Pesque Pague do Fedego. Com carinho, com amor e atenção, um sorriso amigo, alguém que diz ser amor. A melhor assistência livre tem pra você, planos para a vida. Vantagens especiais de ser um associado livre. Seja ele você também. Momentos especiais precisam de uma boa companhia. E para esses momentos, que tal um café? A bebida mais consumida do mundo? Mel Café. Puro, forte e saboroso. Agora, de cara nova, com uma embalagem mais moderna. O sabor e a qualidade em excelência. E pensando em você que aprecia um café mais encorpado, estamos lançando o Mel Café Extra Forte. Não deixe de experimentar irresistível. Mel Café. Puro, forte e saboroso. Televendas 64 3671 1405. Sorveteria Sorverão. Atacado e varejo. Preço por picolé R$1 no atacado. Temos picolé, laranjinha, sorvetes, pé de moleque, moreninha. Vende no varejo e no atacado. Os proprietários Silvano e Família, com mais de 20 anos de experiência, oferecem qualidade e menor preço da região. Sorveteria Sorverão. A melhor sorveteria da região. Telefones 64 99279 0023 e 64 99641 5110 em São Luís de Montes Belos, Goiás. Aqui, a notícia não para. Jornal Direto ao Ponto, com Aldair José e Daniel de Paula. Muito bem, nós agradecemos a sua audiência. Daqui a pouquinho, Cicinho na área e o Cheio da Graça. E logo mais à noite, Unidos pela Fé. Muito bom o programa do Cicinho. Eu canso de repetir aqui. Tá joia, tá top demais. Já consigo visualizar muitas coisas que o Cicinho vai fazer daqui para frente. Esse ano de 2021 promete muito. O Cheio da Graça é aquela... é a unção, o poder de Deus transmitido com muita alegria e reverência. Alegria. O pastor Jonathan, presbítero Rafael, vou te falar, é a dupla dinâmica realmente. Os mais top do Brasil. E no final do dia, o senhor trazendo uma palavra de ânimo, de fé. De fé, de reforçar o nosso relacionamento com Deus, né? É isso aí. Daniel, um estado do Brasil que está em festa hoje é o Mato Grosso do Sul. Não sei se você viu a decisão do STF, o direito ao ICMS de gás importado da Bolívia. O gasoduto, né, passa por vários estados do Brasil, vai ficando, vem da Bolívia e vai ficando então nos estados. Só porque o direito ao ICMS, o STF definiu que é do Mato Grosso do Sul, que é onde chega, o primeiro que chega. Então, vem da Bolívia, o primeiro estado é o Mato Grosso do Sul. Então, todo o rendimento, tudo que se paga de ICMS pela venda, pela compra, melhor dizendo, desse gás que vem ali importado da Bolívia, vai ficar para o Mato Grosso do Sul e não vai dividir parece-me, em torno de muitos estados, uns 12 estados, negócio assim, mais de 10 estados, para mim não errar. Então, só porque não vai dividir entre os 10 estados, vai ficar tudo só ali no Mato Grosso do Sul. Prevaleceu aí, né, o critério físico, né? Talvez é uma variável bem convincente, né? E essa votação ela foi bem apertada, foi 5-4. O Fux não quis votar, porque se ele tivesse votado, poderia ter empatado, né? Então, eu sei que, assim, de maneira bem simples, parece justo, né? Porque há toda uma necessidade de segurança ali do uso do solo, e aí chega no Mato Grosso do Sul e depois a gente vai espalhar pelo Brasil afora. Eu acho... O senhor lembra como é que é o petróleo? Por exemplo, o Rio de Janeiro recebia os maiores royalties
da Petrobras, porque o petróleo foi descoberto ali no local. Então, eu acho que houve uma razoabilidade nessa decisão aí do Supremo. Tribunal de Julgamento decide nesta sexta-feira se aceita pedido de impeachment contra governador e vice de Santa Catarina. Moisés e Renner foram denunciados por crime de responsabilidade em aumento salarial dado aos procuradores do Estado. Polícia Federal apura a atuação de doleiros em crimes contra o sistema financeiro. Segundo a Polícia Federal, além de apurar crimes de atuação irregular no mercado de câmbio e evasão de divisas, a partir da coleta e da análise do material apreendido, poderão ser identificados outros crimes. A ação no Rio Grande do Sul tem o apoio da Receita Federal. É isso aí, Daniel. São vários e não poderia que o Rio de Janeiro ficar de fora. A Polícia Federal e a Receita deflagram a Operação Triuno para investigar suposto pagamento de cerca de 5 milhões em propinas a 3 auditores federais e 1 estadual. Ao todo, agentes cumpriram 14 mandados de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, Barueri e Santo André, em São Paulo. A gente vê a maioria das notícias, tudo aquilo que a gente tem trazido aqui para o amigo ouvinte da José TV, aqueles que nos acompanham pelo Face, pelo Instagram, pelo YouTube, é a questão da política. A política, de toda forma, ela acaba meio que dando as cartas, né? A minha frase do dia hoje tem muito a ver com isso também. A importância da política, né? A arte do possível, que nós precisamos ter muita responsabilidade quando nós elegemos aqueles que vão nos representar. Muito bem, o governo revoga, Daniel, 48 normas trabalhistas consideradas obsoletas. Assina nova norma regulamentadora de saúde e segurança na área rural e apresenta o E-Social simplificado. Então é isso aí, 48 normas trabalhistas consideradas obsoletas. Assinou então essa nova norma regulamentadora também de saúde. Bolsonaro aí tentando, com essa volta do comércio, facilitar a vida do empresário. Eu vi essa notícia e o Paulo Guedes, de toda forma, elogiou bastante a coragem, né, a ousadia do Bolsonaro para simplificar, né, a economia, essa relação de trabalho. Em pesquisa, Daniel, foi confirmada aí a confiança do comércio volta ao patamar de otimismo após 6 meses. Então, sim, tem voltado, como eu disse, está voltando aí a vida normal. Então, vamos acreditar, vamos confiar e vai dar tudo certo. Nós, quando falamos de economia, eu repito aqui constantemente, estamos falando de futuro, de expectativa. Então, o ministro Paulo Guedes chegou a dizer que essas normas eram inúteis para a relação de trabalho. Então, realmente, essa é uma decisão que vai agregar muito nesse momento de retomada. Nós precisamos trabalhar. Para não dizer, Daniel, que nós aqui, o que dá Ibope é notícia ruim, notícia de desonestidade, notícia de corrupção. Em Goiás, aqui no nosso estado, cortador de cana acha carteira com 8 mil e devolve ao dono. É notícia, está rodando aí pela internet. Coisa boa, né? É isso aí. Quero o que é meu, né? O cortador, no mínimo, pegou a carteira. Já pensou? A pessoa que não tem juízo, que tem a mente fraca, pode pensar, opa, me dei de bem. Mas, parabéns, essa deveria ser a atitude de todos nós. Se souber, Daniel, quem é o dono, se a pessoa não devolver, tecnicamente ele está roubando. Soube, tem que devolver. Né? Achou que a carteira deve e se souber onde identidade entrega, junto, né? Se souber onde entrega, tem que entregar. Tem que entregar. É isso aí. Muito bem, vamos à frase do dia, Daniel. Essa semana nós estamos trazendo aqui aos nossos amigos as frases do Tancredo Neves, né? Um mineiro, advogado e um homem político, tinha muita essa questão política na veia. Então ele traz aqui uma coisa que acho que é oriundo do direito também, né? da história dele do direito, mas principalmente o que ele aprendeu ao longo da vida com a política. Ele fala assim: fico mais feliz quando consigo um acordo entre as partes contrárias que quando venço um adversário nas urnas. Ou seja,
A política é essa arte de convencer, de unir, de fazer aliança. Para ele era mais importante convencer a parte contrária do que vencer o adversário nas urnas. Né? Você repete, por favor, Daniel? Fico mais feliz quando consigo um acordo entre as partes contrárias e quando venço um adversário nas urnas. Conseguiu um acordo, você pacificou, resolveu o problema, né? É muito interessante. Do que depender da gente, a gente tem que buscar a paz entre todos. Muito bem, nós agradecemos a sua audiência. Tenham todos um bom dia. Segunda-feira nós estaremos de volta. Obrigado aí ao nosso diretor, a todos vocês que estiveram conosco. Tenham todos um bom dia. Você acaba de ouvir o Jornal Direto ao Ponto, levando até você a notícia em primeira mão. Bom dia.